Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Jesus abençoe. Vamos nos preparar para a nossa última aula do módulo 4, última revisão do módulo 4. Do módulo 4. E aí, doutor? Tá bom? Então vamos lá, né? Vamos respirar fundo. Enche o seu peito de ar e solte. Vamos procurar relaxar o corpo agora, iniciando pelos seus pés. Respire e vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas, seu quadril, relaxando o seu peito, seu abdômen. Relaxe toda a extensão da sua coluna e os ombros, os braços e mãos. Enche o peito de ar e solta. Relaxe seu pescoço, sua nuca, todo o seu rosto, seus olhos, pálpebras, sobrancelhas e testa. Respire. Relaxe o couro cabeludo. E assim, com o corpo mais relaxado, sua mente fica mais serena, mais tranquila. E a partir desse momento, você começa a se conectar a você, a sua essência, que é divina, visualizando lá no íntimo da sua alma, uma pequena chama, um ponto de luz, alinhando-se com essa luz, com essa sua essência. Te convido a agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, buscando o aprendizado com Jesus mais uma vez. Agradeça mais esse dia, por mais que ele tenha sido desafiador, você já venceu o dia. Agradeça por tudo de bom que Deus tem te permitido experimentar, os aprendizados, o convívio com as pessoas que você ama. Agradeça do fundo do seu coração. Porque a gratidão vai fazendo a sua luz aumentar, crescer, expandir cada vez mais. Você vai agradecendo, e essa luz vai crescendo, até que ela envolva todo o seu corpo. Você se autoilumina, vai se reequilibrando, se restabelecendo, se alinhando você com você mesmo. E você continua agradecendo, e essa luz expande ainda mais, envolvendo então todo o ambiente em que você se encontra. E você então irradia essa luz em todas as direções, como se você fosse uma estrela, uma pequena estrela que ilumina tudo à sua volta. Isso, respira, irradia. Nós vamos conectando as nossas luzes irradiadas agora uns aos outros, formando uma linda corrente de luz que nos conecta à espiritualidade, aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores, os coordenadores deste curso, espirituais, que nos conecta também a Jesus. E assim trocamos impressões e recursos, recebendo diretamente de Jesus essa segurança, essa plenitude
que ele emite do amor infinito que ele tem por cada um de nós. E agradecendo ainda mais, nós oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respire fundo mais uma vez, vai se reconectando ao seu corpo agora, percebendo cada parte do seu corpo. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Estamos irradiados, tudo bem? Boa noite. Nossa segunda parte da revisão, né? Revisão final do nosso quarto módulo. Para a gente fechar de vez o quarto módulo, fazer a nossa avaliação semana que vem. Semana passada, na primeira parte da revisão, a gente falou, né, sobre pneumatografia escrita. Olá, Yali, seja bem-vinda. Olha, quem é vivo sempre aparece. Boa noite. Então, a gente viu, lembrando que hoje, gente, ó, qualquer dúvida que tiver, pergunta, tá? Oportunidade para a gente ir tirando qualquer dúvida que possa existir ainda, trocar ideia, para a gente ficar alinhadinho para fechar aí o quarto módulo, tá? Então, como eu disse, né, a revisão é só uma passada em tudo que a gente viu, mas para trazer a mente de vocês, assim, mas isso eu não entendi muito bem, me explica melhor. É para isso que serve a revisão, tirar dúvidas e alinhar tudo certinho, tá? Então, a gente falou na aula passada, que foi a primeira parte da revisão. Lembramos da escrita direta, pneumatografia, né, que é aquele texto que aparece ali sem ninguém encarnado intervir. Lembramos lá do festim de Baltazar, né, que é um evento que está na Bíblia, né, que estava numa reunião lá e apareceu na parede uma mão cravando símbolos na parede, que era uma profecia, que era um exemplo de pneumatografia, e que é um fenômeno físico. Lembra? Pneumatografia é um fenômeno físico. É uma espécie de materialização. Lembramos também da psicografia, os tipos de psicografia que tem, né? Que na psicografia, aquele caminho do pensamento, né? Mente, glândula pineal, sistema nervoso, vai para a mão do médium, a mão do médium escreve. E aí a gente viu que temos os psicógrafos mecânicos, são aqueles que não têm a consciência da mensagem, né? Que a mão sofre um impulso, ela escreve, entre aspas, sozinha. Os semimecânicos, está no meio do caminho, ele vai acompanhando, conforme a mão vai escrevendo, a mão também sofre um impulso, mas conforme ela vai escrevendo, o médium já vai tendo a noção que está sendo, da mensagem que está sendo ali passada. E os intuitivos, né? Aqueles médiuns que recebem a mensagem na mente, e aí sim ele escreve de próprio punho. A mão não tem nenhum impulsionamento externo, vamos dizer assim. É o médium que escreve, mas com a mensagem que está vindo na cabeça dele, como se ele estivesse recebendo um ditado mental, né? Aí, quando a gente fala ditado, pode até, eu lembro da Pâmela perguntar aqui, então como que a gente difere o que é uma psicografia intuitiva ou é um médium audiente? A diferença é que, às vezes, para o médium intuitivo, ele não necessariamente está ouvindo, mesmo que seja internamente a mensagem na cabeça dele. Está vindo a ideia, como se fosse um pensamento dele, né?
Agora, o médium audiente é o que escuta. Ele escuta. O espírito fala com ele. Pode ser que ele escuta na cabeça? Pode sim. Ou pode ser que ele escute externamente, como se fosse o próprio ouvido dele que estivesse ouvindo, né? Então, é essa a diferença entre o médium que escuta, o audiente, e o médium de psicografia, tá? Às vezes vem a ideia na cabeça do psicólogo que foi ali, ou do psicofônico, intuitivo, tá? Tá, e a gente viu ele também? É um sertanejo. Aí até Kardec faz, né, uma alusão assim, ó. O, o mecânico é como se ele soubesse da mensagem depois que ela chegou, que aí ele vai ler. O intuitivo sabe da mensagem antes, que vem na cabeça dele para depois escrever. E o semi-mecânico acompanha a mensagem. Conforme a mão vai escrevendo, ele vai tomando consciência da mensagem. Tá? E outros tipos que a gente viu de psicografia, né? Os polígrafos. O que é o polígrafo? Muda a caligrafia, muda a forma de escrever, né? Isso não significa que é a letra do espírito, tá? Existe o polígrafo que faz a letra do espírito? Raríssimo, mas existe. Então, a maioria dos médiuns polígrafos, eles mudam a letra na hora de... Se você pegar a letra dele, quando ele está escrevendo um texto, quando ele está mediunizado, você vê que são letras bem distintas. Porém, não significa que aquela letra é a do espírito. Tá? É raro quando é uma letra que é a letra do espírito. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. Então, esses são os políglifos. Os poliglotas, né, que escrevem em outras línguas. Né? A gente até viu isso lá atrás, quando a gente falou também na psicofonia, falou lá atrás, no começo do curso, a gente falou sobre isso, que o médium pode receber uma mensagem em outra língua. Fala, Ribeiro. Não tem nada a ver com... Eu digo assim, no caso da pintura, que nem da pintura? Ela recebe a intuição, alguma coisa, porque ela vai pintar, ou é que nem esse mecânico, que ela pinta, a mão vai sozinha? Ela pode acontecer das duas formas também. É igual a psicografia. É igual a psicografia. É igual a psicografia. Pode vir mecânica, a mão ali que pinta. Ou pode ser semi-mecânica, ou pode ser intuitiva. Ela veio na cabeça o desenho. Isso. No caso da Alexandra, ela é intuitiva. Em algumas vezes eu já percebi que é semi-mecânica. Você sabe da história da imagem de Jesus que eu ganhei? Que ela fez? Aquela pintura lá, eu acredito que foi semi-mecânica, porque ela não sabia que ela ia pintar. Não mostrei, não? Tá, vou mostrar, vou tirar a foto. Vou pular. Ela falou que ela achou que ela ia desenhar um rosto feminino. E ela, conforme ela foi pintando, que foi surgindo a imagem. Então, naquela imagem que ela fez para mim lá, que a espiritualidade mandou para mim, foi sendo mecânica. Ela comentou, quando ela estava pensando, ela, da cabeça dela, quis alterar alguma coisa, e aí ela levou a chamada. Isso. Ela achou que ela ia fazer uma coisa e saiu outra. Calma, que, como diz Jesus sobre ela, eu não sou assim, não. Não foi. Mais ou menos isso. Assim, ela foi acompanhando conforme ela foi pintando. Então, ali foi uma pintura semi-mecânica. Só que, semana passada, por exemplo, na desobsessão, você lembra, você estava, né? Que ela mostrou um monte de mensagens para nós através de desenhos. Mas ela falou que eram mensagens que vinham na cabeça dela, o contexto veio, a ideia veio, aí ela transformou aquilo em um desenho, que ela que fez o desenho. Então, ali foi intuitivo. Então, mas ela, por exemplo, quando ela não está trabalhando, ela está na casa dela, ela consegue desenhar alguma coisa? Ela tem facilidade de desenho, com pintura, ela já fez tudo. Diferente de ser espiritual. Sim, ela já
Comprei 2 quadros. Mas fora da mediunidade, ela já pintava. Lembra da gente falar que os espíritos usam os nossos recursos que a gente já tem para transmitir a mensagem? Então, é muito mais fácil um espírito que ele quer pintar um quadro, ele já usar um médium que já tem as técnicas da pintura, do que um médium que nunca pintou. Isso que eu vou conversar. Então, agora já estou entendendo. Eles usam os recursos da gente. Ele, como não tem recurso, não usa nada mesmo. Ele tem recurso. Ele quer se menospreza. Ele tem uma facilidade maior de colocar o seu recurso. É outra coisa, né? Outra coisa. Mas é isso, entendeu? Se o médium já tem predisposição para aquilo, é muito mais fácil. Tem casos também de pessoas que nunca Tem. pegaram nada na vida. Tem e fazem quadros casos. fantásticos. Tem casos. Mas eu digo uma E aí, esses que nunca pintou nada na vida, aí faz uma pintura mediúnica, na maioria das vezes ele é mecânico. Porque pode ser. Aí ele é mecânico. Aí é como se o espírito dominasse a mão dele. Eu li um livro, uma biografia do Gasparetto, ele não pintou nada, nunca ele mal, tem desenho quando ele é criança, mas ele. Tem médium que faz pintura com os pés. Com os pés. A pessoa tem as mãos, ela não é deficiente, mas por a mediunidade dela, ela pinta com o pé. Quem que ensina a técnica de pintura com o pé? Na outra vida, às vezes ela não tinha mão. Às vezes não tinha. Pode ser, né? Pode ser. Porque E aí ela já tem o recurso. eu trabalho, né, e a gente já teve um concurso de desenho, e um deles não tem os braços. E ele fez um desenho com os pés. Você tem que ver ele pintar. Mas Aí. mais ainda com os pés. Aí. Então, ou seja, já tinha essa habilidade. Já né? tinha habilidade. Eu sei que já É. tinha lá no registro dele. No espírito da alma dele, ele tem ali já capacidade, né? Não, e é incrível, gente. É. Incrível. É a mão. É a mão. Às vezes eu não vejo na internet, criança com 5 anos tocando piano. Tocando piano, tocando obra desses famosão Um aí. chinesinho lá, acho que não tem nem 5, acho que é 4. 3 anos, 3 anos. pintando, Não tocando. dá nem tempo Apresentou no palco. Mas nem aprendendo com a professora, não tinha nem tempo para isso. É. Já nasceu, né? Tá vendo? É a prova cabal da reencarnação. Né? É o espírito que já traz aquilo. Entendeu? Foi muito bom você perguntar sobre isso. Foi muito bom, porque a pintura, ela vai funcionar igual a psicografia. Ela vai ter essas nuances aí, igual tem na psicografia. Ou a pintura, ou o desenho, Qualquer coisa, né? Mediunidade, né? Música, pintura. música, tudo. Tudo vai seguir as regras que a gente já aprendeu. O espírito vai usar os recursos que tem na mente do médium. Quanto mais recurso o médium tiver, mais fácil é a comunicação, né? Se for um caso do espírito ter que fazer e o médium não tem aquele conhecimento nesta reencarnação, vai ser uma coisa inconsciente. É igual o caso do analfabeto, do médium analfabeto, ou iletrado, como Kardec chamava, né? Como é que ele vai escrever se ele nunca aprendeu? Aí ele tem que ser mecânico. É um impulso da mão que vai desenhando as letras. Só para piano, só violão. É só violão. Para violão. Acho que se um dia eu estou sentado na frente do piano, capaz, bicho. Não, assim, a Fernanda ganhou um teclado. Eu brinco, mas eu não tenho as técnicas. Então, tipo assim, eu sei o que fazer com a mão direita. Às vezes eu até tiro música com a mão direita, mas eu não sei o que fazer com a esquerda. Entendeu? Porque a esquerda é o acompanhamento. Não tirando nossa capacidade, porque tem seus horas, letra de música, não tanto instrumental, mas muitas vezes eu achei que não era você que estava cantando. Não era eu, não? Não, é sério. Porque você não percebe mais o tom da música, de um tipo de música para outra, muda completamente, que não é. Eu nunca percebi. Não, você eu não estou me ouvindo. Você não vai perceber. Não é só eu, para várias pessoas. Quando você muda de um estilo de música para outra, parece que sentou outra pessoa cantando. Sério? Sério. Eu falei que um dia eu vou gravar e mostrar você. Fala nada, né, Lucas? Mas de repente não pode ser muito. Pode ser, ué.
Pode ser, porque tem a mediunidade. Existe a mediunidade, né? Tem a de efeito físico e tem a intelectual, que vem as intuições. Vai, o menininho de 3 anos, como é que o menininho me toca o piano, toca a obra de Beethoven? Caramba, como que toca? Porque já tinha esse conhecimento, né, o Espírito Santo. E ali, ele resgata aquilo, de alguma forma. Esses dias vi uma mãe com uma criança, acho que de não sei quantos meses, tá? Sentada com ela no piano, a criança acompanhando ela, né? Aquela menina que é especial, né? Que também deve ter uns 10 anos, só, era totalmente especial. É. Não, e assim, eu tava vendo lá, eu comecei a dar uma fuçada no teclado. Aí, tipo, porque tem uns acordes que você faz com a mão esquerda. Cara, é um negócio, exige muito treino, porque a mão, todo instrumento, né? As mãos são um trabalho dependente. Como eu já acostumei no violão, para mim, mas no teclado, como uma estrutura totalmente diferente, a minha mão esquerda parece de retardada, ela não me obedece, porque eu não tenho o treino para aquilo. Né? Aqui eu até faço um solo ali, uma música que me veio a intuição de tirar, eu tiro. Mas o acompanhamento ali, tem que estudar, tem que treinar. Né? E muito. Porque o piano é clave Fá. E a mão direita é a clave de sol. Então você tem que ver as duas duas notas ao mesmo tempo. O olho tem que estar nas duas. Qual nota você vai tocar com direito? Tem que ter muito treino. É lindo, mas tem que treinar muito, né? Muito. Você está concentrado. Você para para fazer os testes, né? Concentra lá e Bom, aí, da psicografia, a gente passou para as cartas, falando do processo, né, para a gente receber uma mensagem psicografada, né, que é um processo complexo, que é um processo que muitas pessoas acham que é simples, é só querer e recebe. Não, né? Chico falava, o telefone toca de lá para cá. Por quê? Porque o espírito tem que querer passar a mensagem, ele tem que estar em condições de passar a mensagem, ele tem que ter a permissão de passar a mensagem, e ele ainda tem que ter sintonia vibracional com o médium para passar a mensagem. Olha o tanto de variáveis, o tanto de coisas, da complexidade que é para existir a conexão, para se fazer a mensagem. Né? Então, e isso, toda vez que você conhecer alguém, estiver nessa situação querendo uma carta, querendo uma psicografia, é interessante explicar isso para a pessoa. Olha, coloque seu nome lá, vamos ficar em oração, porém, os empecilhos são esses. Então, às vezes, pode acontecer de vir? Pode. Mas, às vezes, pode acontecer de não vir ou de demorar. A gente não pode garantir que você vai receber a mensagem. Resumindo, não é coisa do outro mundo. É cientificamente, a ciência não é nada de anormal, né? Quem é negro, né? E essas coisas. Sobrenatural. Não, é uma coisa científica que existe no universo. Isso. É isso que tem que botar na cabeça do povo. E é interessante você falar isso, porque a mediunidade é isso. A mediunidade é um recurso humano que obedece às leis universais como qualquer outro recurso. Que muitas pessoas colocam nesse âmbito do paranormal, do sobrenatural, porque envolve crença, envolve religião, não deveria, mas infelizmente as pessoas ligam a mediunidade com religião e não tem nada a ver, né? É um recurso humano que deveria ser estudado, como a gente está estudando aqui, deveria ser colocado em pauta para todo mundo, porque todo mundo tem que saber lidar com esse recurso. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, uma amiga minha, lá de Franca, e ela está começando a desenvolver. Ela tem um monte de traumas, um monte de medos da mediunidade, até pela história dela, da infância dela, coisas que aconteceram na infância dela, com a mãe dela, em relação à mediunidade. E ela está assim, ela está apuradíssima, ela está quase que desesperando.
porque ela está começando a mediunidade a florar e ela vendo algumas coisas acontecer com os filhos dela, ela está louca. Por causa dessas crenças que foram surgindo, essas superstições que vieram lá de trás, né, que envolvem o mediunismo, que a gente estudou lá atrás também, né, então, e mediunidade é um recurso que merece estudo científico, como a gente está fazendo aqui. Você pode ver que tudo que Kardec traz, e depois os espíritos posterior a ele, que falam sobre o tema, você pode ver que são coisas muito estudadas ali, e interpretadas em cima dos fatos, é coisa de método científico. Kardec, para trazer o espiritismo para o mundo, se utilizou de método científico. Porém, o interesse, a religião, o sectarismo humano, né, não enxerga o espiritismo como uma doutrina científica. É cura pela fé. Pessoas que vêm para ela vem com tanta fé, coisa que ela está sintonizada, a sintonia dela, quando está voltada aquela fé, a sintonia dela com o espírito que está tratando dela, ela é tão grande que estava se curando, né? Sim, e ela tendo um merecimento, tem Sim. que pensar nisso também. É porque você vê isso nas outras igrejas. Você vai na igreja universal, essas igrejas, você vê lá os pastores, lá, inclusive o Joãozinho do Mundo, né? Você vê eles lá pregando. Não, e a pessoa que vai lá, vai com tanta fé, que ela se cura mesmo. Ela se cura. A fé que ela tem. Independente da religião, né? Pode ser pode ser no evangélico, pode ser em qualquer lugar, não bando, a pessoa se cura. Lembra quando Jesus perguntava para a pessoa? Falava assim: você acredita que pode ser curado? Você tem fé que você pode ser curado? É a primeira pergunta que ele fazia, para ver se a pessoa estava aberta a sintonizar com a energia dele para ela receber. Porque se ela duvidasse, ela fechava todas as portas mentais ali, as portas energéticas para receber o que ela tinha para receber de Jesus. E não funcionou. Por isso que São Tomé ficou, né? Tem esposa, por que cura todo mundo e eu, né? Nada. Duvidava, ué. E, viu? Por isso que a primeira coisa que a gente aprende no curso é o padrão vibratório, porque é a base de tudo. É a base de qualquer conexão. Oi, Silvana. Pode falar. Abre seu microfone. Ixi, coitada, ela confundiu os botões lá, saiu da reunião. Daqui a pouco ela volta. Bom, a hora que ela voltar, a gente responde ela. Então, a gente viu a complexidade, que é o processo das cartas psicografadas, e fechamos a primeira parte da revisão falando da psicometria, aquela mediunidade, aquela capacidade do espírito de, ao ter um contato com o objeto, visualizar a energia mental depositada nesse objeto, então ter contato com a história daquele objeto. Então ela tem acesso às imagens do que aconteceu com aquele objeto, se esse objeto estiver carregado de uma fixação mental. Se a pessoa que obteve esse objeto, não importa há quantos anos, mas se ela fixou a mente nela naquele objeto, vai ter ali uma carga energética que vai transmitir essas informações para o espírito que estiver em contato com esse objeto. E uma pessoa encarnada também pode acessar se ela for médium, né, de psicometria. Eles são desmarcados também. É raro. É raro. Silvana, você voltou? Você queria falar? Saiu, entrou de novo? Silvana, na hora que você quiser falar, você está compartilhando sua tela. Você tem que tirar o compartilhamento da sua tela. E aí você clica no botãozinho que é o microfone para você falar. Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu não consigo desativar. Deixa eu ver se eu consigo ajudar ela daqui.
consegue ligar para o André? Não, eu consigo desligar, mas ligar não. Vou fazer o seguinte, eu vou remover da chamada, você entra de novo, tá? Vou te remover, você entra de novo. Ah, tá digitando. Tudo bem, tranquilo. Vê se você consegue parar de compartilhar. Clica nesse quadradinho, tem um quadradinho com uma setinha para cima. Aí você clica nele. Tá, eu vi. Ela falou que vai participar depois. A gente levou uma oferta Ó, eu vou remover ela, depois ela entra de novo. Foi contando o que estava acontecendo naquela cultura. Esse tipo de... Beleza. Bom, então, um detalhe importante, gente, que a gente viu sobre a psicometria, e isso é muito importante a gente saber dessa questão que é a fixação mental. Ah, eu tinha cancelado a minha apresentação. Tem o lado contrário. A fixação mental. Já vou falar desse lado contrário aí. Tudo aquilo que a gente fica muito preocupado em excesso, a gente fica com a mente presa naquilo, isso se chama fixação mental. E ela é a base, o princípio de qualquer obsessão. A gente vai falar sobre obsessão no quinto módulo. Então, assim, cuidado quando você está com uma coisa muito fixa na sua cabeça. Não importa o que seja, né? Você está aqui, nossa, fulano me prejudicou, e você fica com aquilo fica voltando na sua cabeça. Você não consegue parar de pensar no fulano que te prejudicou. E isso é fixação mental. Estou lendo um livro que chama... Aquela... do Inácio Pereira. Conta a história de Santiago Lourenço. Ela fica com essa fixação mental. Aí ela é internada, ela assiste no centro espírita palestra que fala sobre fixação mental. Aí, olha o tanto que ela estava obcecada, que ela começa assim, então se eu morrer e fixar minha mente na pessoa que me prejudicou, quando eu morrer eu vou encontrar com ela e eu vou poder me vingar. Então ela cria uma fixação. Olha, Em cima de uma fixação. ela está fixando a fixação mental. E ela fica louquinha mesmo, fica no livro. Fica. Transtornada. Fica. É a base de qualquer transtorno. Obsessão. A fixação mental é a base da obsessão que vai te trazer transtorno. Toda vez que você gruda, fixa sua mente em algo e só fica naquilo, você fecha sua mente para qualquer outra coisa. Isso é muito grande. A moça do espelho, né? A gente viu que ficou anos presa naquele espelho, desencarnada, ficou grudada no espelho, fixada na promessa que ela recebeu na promessa que ela recebeu do noivo dela, né? Naquela esperança, aquela pseudo-esperança, que virou fixação mental. Então, é muito prejudicial. Fixação mental é prejudicial. Põe isso na sua cabeça. Qualquer fixação mental é prejudicial, pode te trazer consequências, e às vezes graves consequências, tá? Muito cuidado com isso, tá? Então, continuando, depois de falar da fixação mental, a gente viu sobre a prece, né? O poder que tem a tal da prece. Como dizia o Chico, prece sincera tem o poder de rasgar o céu. É maravilhoso, tá? Só antes de entrar mais a fundo nesse assunto, lembra quando a gente viu que o pensamento viaja pelo... Quem que conduz o pensamento? Fluido universal. Fluido universal que transmite o pensamento. E quando você está com fixação mental, seu pensamento está indo em direção àquela fixação sua. Se é a vingança, você está prejudicando a pessoa. E você mesmo, porque você está mandando ódio para a pessoa e a pessoa também tem ódio de você. Então você está trocando farpas com essa pessoa, farpas mentais, literalmente,
com essa pessoa, tá? Agora, quando você está orando, você está desejando algo bom, quando você ora por alguém, aquele pensamento de oração, de melhora, de cura, de coisas boas, também vai ser direcionado para aquela pessoa, conduzido pelo fluido universal, dirigido pela sua vontade. Se alguém está desejando mal para você, ele está com ódio, essa fixação. Certo? Você fala assim que eu estou fazendo isso com você, então eu estou prejudicando você. Sim. E a mim também. Mas se você que não está sabendo que eu estou fazendo isso, e está passando mal e você rezar, você elimina tudo. Sim. Sem Quando eu mudo meu padrão vibratório, eu corto a conexão. Entendeu? porque você não está sabendo que eu estou fazendo Eu não estou sabendo, mas se eu estiver nervoso, se eu estiver na mesma padrão vibratório assim, eu não estou sabendo se está com raiva de mim, mas eu estou passando raiva com uma coisa qualquer no meu trabalho. Então eu estou mais ou menos na mesma faixa vibratória. E ali eu estou recebendo e estou absorvendo. estressado, alguém que está filtrando as coisas. Isso. Aí, quando eu faço a oração, que eu mudo a minha faixa vibratória, aí eu me protejo. Porque eu me desconecto daqui. Mas não protege quem está fazendo isso. Você não está ajudando também. Não porque eu não... A não ser que eu esteja orando pela pessoa. Aí sim, se eu estiver orando por ela, eu estou cortando o ciclo de vingança. Eu estou pagando o mal com o bem. Se eu não sei quem é, eu não vou estar orando por ela. Mas eu orando por mim, ou me conectando a Deus, eu vou estar me protegendo, porque eu vou estar saindo da conexão. Entendeu? Então, o que acontece? Como que essa prece, ela verdadeiramente tem o poder de rasgar o céu? Quando ela vem do fundo da sua alma, quando ela vem do seu coração, quando ela é sincera, quando você está ali realmente conectado com Deus, quando você está conversando com Ele. Às vezes você pode estar conversando com Ele através de uma oração pronta. Quando você está fazendo um Pai Nosso, muito sincero ali no Pai Nosso, aquelas palavras te fazem chegar a Ele com uma conexão verdadeira, tudo certo. Agora, falar um Pai Nosso, por exemplo, da boca para fora, ficar repetindo, né? Pai Nosso, você nem sabe o que você está falando, não adianta Pega nada. alguma coisa ruim, está estressado, Pai Nosso. Pai Nosso, quer dizer, você está balbuciando palavras, mas não está rezando. Né? Você está falando as palavras da oração e está pensando em matar o outro. Às vezes a pessoa ela tá pensamento errado. Ela fala, vou começar a rezar o Pai Nosso para melhorar. Mas ela nem consegue rezar direito, mas pelo menos ela está fugindo do errado. Isso, pelo menos ela já está Algum peso começando tem. a sair daquele padrão vibratório. Tem. Porém, não vai ter esse poder de rasgar o céu, que o Chico falou, entendeu? Você não vai fazer a conexão com a espiritualidade superior da forma que teria que ser feita. A barbaridade, quando alguém reza para você, você não está sabendo. Mas eu, por exemplo, eu sou pensar, conheço do coração, pela sua pessoa. Tem. Você recebe isso. Recebe. A mãe quando reza para a filha que está longe, né? Olha lá. Podemos auxiliar, aliviar, consolar. A prece sincera, ela é muito mais poderosa que qualquer outra coisa, porque são as vibrações mais sublimes. Você está alcançando as vibrações de alto teor. Então, a pessoa vai receber aquilo. Porque, você lembra da gente falar? Você não está num padrão vibratório só. A gente não fica só num padrão vibratório só, numa frequência só. Você acorda feliz, aí acontece uma coisa no trabalho, você fica nervoso. Aí você está descansando, você está bem, você está tomando banho, você está relaxando. A gente varia muito. Então, quando a gente melhora um pouquinho, a gente está recebendo aquela prece. Está E a recebendo. prece é você conversar com Deus, não precisa ser necessariamente o Pai Nosso ou Não. Você elevar o pensamento, aliás, você não precisa falar nada. O fato de você ele mentalizar, vamos supor que você é ateu. Você nem acredita em Deus, mas
você mentalizou algo bom, desejou algo de bom para aquela pessoa ou para você mesmo, já é uma oração. Já está numa sintonia, numa frequência mais alta. Gente, eu vou dar uma dica para vocês. No Evangelho, capítulo 27, eu até anotei aqui para não esquecer. É o capítulo que chama Pedi e Obtereis. Ele fala especificamente da prece. No item 5 e 6, chama Eficácia da Prece, ele explica isso de uma maneira maravilhosa. Então, vale a pena ler. Abre quando você chegar em casa, quem está em casa já, mas quando terminar a aula, Evangelho, capítulo 27, itens 5 e 6. Ele fala sobre a prece ali, maravilhoso, é maravilhoso. E aí ele explica esse negócio assim, ó, às vezes a pessoa tem que passar por uma provação. Tá no plano reencarnatório dela é para ela desencarnar de câncer, por exemplo. Ela tem que passar por aquilo. Aí você vai orar por ela, você vai livrar ela disso? Não, se ela ainda tiver que passar por isso, ela vai passar. Porém, quando você faz a oração sincera, pedindo, desejando o bem daquela pessoa, você vai poder aliviar, consolar. Ou seja, se ela está passando um momento de muita dor, se ela está se desesperando, ela vai acalmar o coração, ela vai ter mais aceitação. Ou seja, você vai amenizar a dor da pessoa. Se você não puder curar com a oração, você vai amenizar. Então eu falo, sem medo de errar aqui, gente. Você não tem um presente melhor que você pode dar para alguém do que uma oração sincera. É o melhor presente que você pode dar para qualquer pessoa. E custa 0 centavos. Custa só a sua vontade de fazer o bem para aquela pessoa. Não tem preço, tem valor, né? A prece sincera não tem preço. Tem um grande valor. E é o melhor presente que você pode dar para qualquer pessoa. E a gente esquece muito de prece de agradecimento. A gente só faz para pedir. Por que ele falou? Orai e vigiai. Para nos conectar com isso. Com esse poder que a gente tem e a gente não usa. Essa ferramenta maravilhosa que é a prece. Né? Claro que vai depender da intenção, da sinceridade, e isso que vai dar força para o seu pensamento, para atingir o resultado que você quer. Ou pelo menos próximo disso. Alguma dúvida sobre a prece? Tranquilo? Evocações, né? A gente falou também sobre as evocações, ou seja, podemos chamar os espíritos? Sim. Evocar é chamar, né? Podemos chamar os espíritos? Podemos. Podemos chamar, sim. Porque existem 2 tipos de manifestação. Aquela manifestação espontânea, ou seja, o espírito vem e participa, sem ser chamado entre aspas. Né? Ou seja, não houve uma evocação ali intencional para que ele estivesse ali. E ele vem e se manifesta. Independente se é um espírito bom, se é um espírito inferior. Tá? Ou tem a manifestação na qual ele é chamado, ele é evocado. Obviamente, gente, que momento que ele não precisa ser chamado? Você faz uma reunião frequente, direcionada para um objetivo, você vai estar atraindo espíritos que estão alinhados com aquele objetivo, seja qual for. Seja qual for. Se está fazendo uma reunião frequente para prejudicar alguém, você vai atrair espíritos que também querem prejudicar aquela mesma pessoa. Você está fazendo uma reunião de desobsessão, por exemplo, que é para ajudar a auxiliar espíritos sofredores, você vai estar ali contando com a presença de espíritos benfeitores que compartilham daquela reunião, daquele trabalho de auxiliar aquele tipo de espírito que vai naquela reunião. Então, não precisa chamar. A gente vai fazer uma sessão de desobsessão aqui agora, daqui a pouco, não precisa chamar. A espiritualidade já está preparada, já está ali pronta para trabalhar. Olha, já está trabalhando, né? Já estamos trabalhando desde muito cedo. Até tem uma parte, às vezes, que fica lá na cabeça da amanheceu, alguns espíritos já vão, né, atrás daqueles que estão prontos
para aquela reunião que vai Isso. acontecer à noite. Então, eu passo o dia inteiro preparando o lugar. E os espíritos Já vai buscando os que tem que precisar de ajuda, já vai. É um trabalho que não é tudo organizado e não é só na hora para nós encarnar da nossa sessão ali. O trabalho ele continua. Você viu a hora que ela termina o culto no lar, que ela vai dormir com as crianças e eles vão se alimentar, os espíritos. Vão tomar uma sopa, fazem uma reunião lá na casa dela, porque a casa dela virou meio que um centro, né? Um posto de socorro ligado ao nosso lar. Então, eles fazem reunião, passam a madrugada inteira lá em reunião, em estudos, palestras, para se preparar para o dia seguinte ir, para buscar a gente. Isso fala no livro Mensageiros. Ela conta que é a casa de uma senhora que virou um ponto estratégico do nosso lar. Então, a espiritualidade se encontra na casa dela, por quê? Porque ela faz uma oração sincera, é uma pessoa devotada, entendeu? E ali virou meio que, não virou um centro para encarnado, pelo menos no livro. No filme é um centro. No livro não é um centro. É só um culto no lar dela. Mas é uma reunião espiritual gigantesca. Gigantesca. Tomar pinga, vai para lá. Contrário também, viu, Elias? Tomar pinga, vai para lá, vai para toda bebendo, e faz um monte. Tem as reuniões da galerinha. Tá? Por isso, Mas não é só pinga, não. É Tudo, vícios de qualquer, tem vício de Coca-Cola, por exemplo. qualquer tipo de vícios. No Violetas na Janela, a Patrícia falou que ela sentia falta da Coca-Cola. Eu não lembro desse detalhe, não. Mas... Ela sabe. Aí, então, você vê, então não é só a Coca. Todo um hábito que a gente cria, sendo, vamos assim dizer, bom ou ruim, a gente já cai, que é isso que tem o mesmo. Sim. Eu tenho loucura, por exemplo, de comer doce depois do almoço. E se eu não como doce, eu fico fascinada, eu fico doida. Aí você fica com fixação mental no doce. Pronto, a obsessão está estabelecida. Então, não é só cerveja. A gente vai falar sobre isso no próximo aula, especificamente. Vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, vocês vão querer me matar. Principalmente o Ribeiro. Tem meu colega, ele conta que quando ele era pequeno, ele odeia remover de truque até hoje. Ele não gosta, porque ele fala que ele era pequeno e ele conta essa mentira dele. Ele conta assim que realmente é mentira. Porque quando ele era pequeno, o pai dele ficava jogando truque. Toda vez que o pai dele gritava truque, ele tinha um moleque preto que pulava com a cabeça no chão e colocava no copo que estava no chão. Aí, ó. Ele não gosta de truque até hoje. Tá vendo? Tinha galerinha ali que gostava do truque também. Ele pulava, batia a cabeça no chão e batia um pouco no copo. Não é, então? Oi. O álcool não presta mesmo, de jeito nenhum. Mas Jesus proibiu. Não é que álcool não presta, é isso. Qual que é a diferença do veneno para o remédio? O excesso. Aqui a gente está falando de vício. E tudo que a gente fala de vício está relacionado ao exagero, ao excesso, tá? Não existe vício sem excesso, sem exagero. Por exemplo, o café. Uma vez eu participei de uma sessão de desobsessão e um senhor estava ali para ser um senhor de espírito, né? Estava ali para ser auxiliar. Aí a médico que fala orientadores, fornecedores, ela falou, não, mas o senhor está numa série de tratamento. Aí ele ficava assim, mas minha filha, por favor, pelo amor de Deus, só um cafezinho. Aí ela, com muito custo, sabe, a espiritualidade, arrumou um café. Aí ele bebeu o café. Aí ele acalmou. Aí, para ser atendido. Então eu falo assim, eu vou passar por isso, porque do nada, às vezes eu estou em casa, sei lá, vou pensar, vou tomar banho. Não, vou tomar um café, depois eu vou tomar banho. Então, o café me obsessiona. Tudo que é vício é uma obsessão. E se eu não tomo café, eu passo mal. O vício vem de uma fixação mental naquilo, Exato. que é uma obsessão. A gente fica muito nesse negócio, né? Droga, álcool e cigarro. Droga, Não. é tudo. Você tem o vício de, sei lá, de... Minha amiga usa Sorine. Ela fica com um negocinho, de repente ela pega o Sorine. Aí daí 5 minutos ela tá com Sorine de novo. Meninas,
Que vicia mesmo. Oi. Mas é assim, hoje, inclusive, eu assisti uma aula que Toma, fala essa sobre mecanismos cerebrais, né? Peraí, pessoal, deixa eu falar. E aí, como eu trabalho muito sobre comportamento, a gente estuda muito esses comportamentos repetitivos, Aham. que acabam, né, sendo fixos na pessoa. E aí a gente estava estudando hoje que existem hábitos cérebros responsáveis por esses comportamentos automáticos, Uhum. entende? E aí a gente treina, que o meu curso é um treino de consciência. Uhum. E aí você treina ferramentas para reduzir a atividade cerebral nessas áreas Que e legal. aumentar na consciência, que é a base do mindfulness. Sei, Só que o meu curso é voltado para nutrição. sei. Então, o que eu fiquei pensando com essa conversa? As áreas cerebrais, elas correspondem aos perispíritos. Sim. Então, as suas memórias de outras vidas e tudo mais, muito ali é claro que neurologicamente são as memórias da vida presente, que remetem a esses comportamentos automáticos, né? Mas eu fiquei pensando, será que outras memórias também ativam esse Ativa por quê? Porque você tem o inconsciente. Exato. E é bem dali. E é ali do inconsciente que desperta, que aí acessa as áreas da consciência atual, do seu momento atual, E da aí é a reencarnação. atividade cerebral dessa rede de comportamentos automáticos. Isso. Então, no tratamento, né, que é da autoconsciência, é você aumentar a atividade cerebral do consciente no momento presente, para que essas áreas, pensamento automático, comportamento automático, reduz a atividade. Então, o que é isso? É o aprender com a vida que a gente está tendo. Isso, Tanto que o neurológico se compara e se assemelha e é uma resposta. e isso nada mais é do que o vigiar. Vigiar, exatamente, consciente. Entendeu? Atenção plena, o Que quê? Vigiar. você prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus atos, nos seus comportamentos, você está mudando o funcionamento do seu cérebro. Por quê? Por causa da neuroplasticidade. Nosso cérebro tem um recurso que chama neuroplasticidade, que ele muda, ele molda as conexões que ele faz, ele muda através dos estímulos dos nossos comportamentos. Tem coisas também dos Vem, Não, mas por quê? no Fica no seu inconsciente. então. Só que se você estimular as outras áreas, Aí você tem que aprender a cuidar disso. Não, isso eu sei, como isso está fazendo. Tudo vai do que você pensa agora. Mas eu, por exemplo, você encarnação passada, então, era uma preocupada. Assim que os caras eram preocupados lá. Aí vai falar, mas era você mesmo. E eu não é fácil. É um desafio, mas é possível. É possível. Percebe que com uma frase tão simples, olha como os espíritos superiores falam muito com poucas palavras. Uma frase tão simples, do orai e vigiai, te leva a entender esse processo que hoje a ciência está vendo acontecer no cérebro. As mudanças que acontecem na sua cabeça, lá no seu cérebro. Olha o tanto que forte. Então, pessoal, beleza. Então a gente pode chamar o espírito ou ele pode aparecer, dependendo da intenção da reunião em si, né? Só que chamar o espírito vai garantir que ele venha? Não. Não garante. A gente viu lá nas cartas psicografadas todo aquele processo que é necessário para o espírito vir transmitir uma mensagem. É a mesma coisa, praticamente, aqui para você, quando você chama um espírito para falar com ele. Ó, primeiro, ele pode não ter condições de vir. Ele pode estar num tratamento ou desenvolver um projeto muito importante que ele não pode deixar aquele projeto. É igual quando você está lá no trabalho, fazendo uma função, aí chega um colega seu, me ajuda aqui. Você não pode largar. Se você largar aqui, não vai dar problema. Quer ver um exemplo? O médico está no meio de uma cirurgia. O paciente está lá, aberto. Aí chega a enfermeira chamando ele para ajudar a olhar um outro que chegou. Ele não vai parar a cirurgia para olhar uma pessoa que acabou de chegar. Porque a cirurgia, a pessoa pode até morrer.
Então, ele não vai atender. Então, se o seu espírito estiver numa situação dessa, se estiver num projeto, fazendo algo importante, ele não vai atender esse chamado. Ou ele pode estar num tratamento que o impeça também de vir até você. Pode ser que ele nem te conheça. Por exemplo, eu começo a chamar aqui, eu quero que o Michael Jackson venha para a nossa reunião hoje. Ele nem conhece a gente, qual a conexão ele tem com a gente? Que vai garantir que ele vai vir? Espanhol, né? Porque ele se envolveu com alguma outra coisa lá que ele não está podendo ver. Então, pode ser que isso aconteça. E outra, afinidade. Lembra? É um laboratório, não é coisa da carta. Né? E pode ser que você chame o espírito e venha outro. Como assim? Pode vir um mistificador, um espírito inferior, querendo se passar por aquele espírito que você chamou, para te enganar, para te ludibriar, pode. Ou se não for um mistificador, um enganador, pode ser que seja alguém que venha dar o recado para você. Fulano não pôde vir, pediu que eu viesse em nome dele, avisar que ele não pôde vir por causa dessa ou daquela situação. Para eu vir dar um recado. Né? Igual, pelo menos deu exemplo aqui. Vamos supor que ele está acostumado com o mentor aqui na carta. Que é o espanhol. Só que ele não pode vir. Ele vai mandar alguém no lugar dele. Né? Isso é muito comum. Então, pode ser que você não tenha o seu chamado atendido por todas essas variáveis que estão relacionadas lá com as cartas, lá, que o telefone toca de lá para cá. Tá, quer dizer, então, que pode vir um mistificador. Quer dizer, então, que pode vir um espírito se fazendo passar. Vamos supor que eu chamei aqui o espanhol, que é o mentor da casa. Aí vem um espírito querendo se passar por ele, tentando fazer sotaque, né? Pode acontecer. Pode acontecer. De vir para nos enganar, para tentar atrapalhar o trabalho. Isso pode acontecer. Tá, já que pode vir um enganador para fazer coisas para nos enganar, para nos ludibriar, qual seria a maneira mais segura para a gente fazer a evocação? Primeiro ponto, a intenção. Para que você está chamando o espírito? Você está chamando o espírito só para satisfazer sua curiosidade, saber onde é que ele está, o que ele está fazendo? Só para satisfazer a sua curiosidade. Vem cá, Michael Jackson, me conta, como é que você desencarnou? O que você acha que vai acontecer? A chance de vir um mistificador ali, se fazendo passar para rir da sua cara, é gigante. Agora, como que eu vou chamar e eu vou ter segurança de que vai vir? Eu estou chamando por algo útil, para fazer o bem, fazer a caridade, algo de interesse útil, algo que é para auxiliar as pessoas, para levar um conforto para alguém, para ajudar alguém. Aí você tem maiores chances de vir realmente um espírito sério para te atender, tá? Pergunta. Você pode perguntar. Você está numa sessão, pergunta para os coordenadores espirituais da sessão. A gente pode evocar o Dr. Bezerra hoje, por exemplo? A gente pode chamar ele aqui para nos ajudar, o Eurípides Bersanufo? Estão me ouvindo aí? Está dando para me ouvir? Comenta um pouco. Então a gente pode chamar e perguntar para a espiritualidade que está ali, é possível a gente chamar fulano de tal agora? Se não está numa reunião mediúnica, pedir a opinião para o seu anjo de guarda. Mas eu não sou médium audiente, como é que eu vou saber que o meu anjo de guarda está falando comigo? Você não é médium audiente, mas você vai receber a intuição do seu anjo de guarda.
De um jeito ou de outro, você vai receber a intuição do seu anjo de guarda. Que é assim que ele conversa com todos nós. Todos nós recebemos a mensagem, a ideia, a direção do nosso anjo guardião através da intuição. Como é que vocês acham que vem aquelas soluções inesperadas, quando você está com um problema, de repente, tum, aparece uma solução? De onde veio aquilo? Se você não estava encontrando a solução, quem que te deu aquela solução? Pode. E muitas vezes eles falam com a gente sem a gente chamar. Porque muitos nem sabem que tem anjo guardião, né? Muitos nem acreditam que tem. Espírito pode. Eu gostei muito que fez, até agora eu fiz para ela, acho que ela me contou. Ela me contou isso. E olha que tinha ela há muitos anos, ela contou isso agora. O irmão dela morreu de leucemia e ela era muito ligada a esse irmão, e ela não saía da igreja. Era na fundo da casa dela, ali, na Terezinha, na época, que o padre lá tomava café na casa dela, ela saía de lá, ela ajudava. E quando esse irmão dela estava morrendo, eu fiz um minuto, ela correu lá e pediu o padre para ir lá. Ver aquela, né? Exumação? Aí ele falou assim para ela, eu tenho compromisso agora, mais tarde eu falo. Ela falou que olhou para ele, com aquele ódio, com aquela dor, que ela ajudava, então ele falou para ele, você nem nunca mais vai na casa, então você vai nessa igreja, vai nessa igreja. E foi daquele dia inteiro que o irmão dela estava no isso. Aí quando ela entrou, entrou na porta, o senhor falou para ela assim, vocês vão ter oração, ela falou, pode entrar nesse terceiro lá, que ele entrou, ficou em oração linda, entregou o corpo dele para Deus e tudo. E aí ela falou que naquele momento ela tinha uma coisa que ela nunca sentiu, todo mundo. E ele saiu para lá e foi embora. Aí quando ele saiu e foi embora, ela correu atrás dele para agradecer, para falar obrigado. E ela não achou ele. Sim. Aí ela falou assim que impressiona ela até hoje, porque estava de pronto. E aí, quando esse homem sumiu, E todo mundo viu ele. Todo mundo viu. E ela falou assim, que tinha uma senhora lá, que era filha. Aí, quando ela voltou, falou, eu não consigo achar ele sumiu. Aí a senhora pegou e falou para ela assim, você está sendo aqui. Aí ela falou assim, entregou ele, foi eu. Olha. Aí ela falou assim, que começou a chorar, porque no hospital, ele não deu em casa. Um dia que ele estava no hospital, que o remédio que ele tomava era muito forte, ele ficava assim, 10 minutos bom e ele já estava. Ela pensava, né? Aquela, né, o músico de novo. Esse dia que ele deu 10 minutos, ele falou para a mãe dele, ninguém tem esse senhor que sai. Ela falou, não tem ninguém, eu tenho, mas ele está no cavalo branco. Aí ela lembrou disso, que ele falou no hospital, quando essa senhora falou que foi o Egito totalmente que entregou o corpo dele. Aí, só que todo mundo viu, porque ninguém chamou, ela chamou foi o padre que não foi. Mas apareceu ele lá. Foi. Bom, materialização. Pode ser ele, né? Materialização. Se não foi ele, foi ele. É o fenômeno da aparição. Materialização. Esse negócio falou, não foi ele, que é alguém que mandou. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, assim, se você está buscando chamar o espírito por um objetivo útil para as pessoas, para ajudar, para fazer caridade, fazer o bem, aí sim, a espiritualidade vai te atender. Vai fazer o possível para te atender. Se não for aquele espírito específico, vai mandar alguém ali para te auxiliar. Né? Então, essa é a forma segura. Mas vai chamar espírito para saciar sua curiosidade, para coisas fúteis. Vai vir só enganador, você está pedindo para ser enganado. Literalmente. Está pedindo, vem me enganar, vem brincar com a minha cara. É isso que está fazendo. Tá? Muito bem. E como que esse chamado chega para o espírito? Uma vez que você evoca um espírito, como que ele sabe? O pensamento não viaja pelo fluido universal? Isso é regra.
Uma vez que você pensou naquele espírito, naquela pessoa, e desejou que ela estivesse com você, seu pensamento alcançou ela. Se for um pensamento sincero, for com bastante força ali, com sinceridade de coração mesmo, de alma, ele vai receber seu chamado. Como quando você chama, você está no meio de uma planície, você grita o nome da pessoa, ela vai ouvir e vai se virar em direção ao som que ela ouviu, né? Então, é assim que eles ouvem, entre aspas, ou recebem o nosso chamado. Vem até nós quando o chamado é sincero, tá? Através do fluido universal. Aí é que a mesma história. Se for evoluído, ele vai te ajudar. Se não puder ir, vai mandar um mensageiro. Se for um pedido fútil, vai chegar um mistificador. Mesma história, né? Ah, mas a gente pode chamar, por exemplo, um espírito sofredor para auxiliar ele? Lógico, é o que acontece na desobsessão. E aí tem todo um trabalho da espiritualidade superior para auxiliar nesse processo. Ah, meu pai desencarnou tão perturbado, eu queria que ele fosse ajudado, aí você ora por ele. A sua oração vai chegar até ele, a espiritualidade, percebendo a sua oração, e ele tendo o mérito de receber a ajuda, ele vai ser recolhido e vai ser levado para uma sessão de desobsessão que ele se afiniza para receber a ajuda, tá? É possível. Que é possível evocar encarnado? É. Como é que eu faço para chamar o espírito de uma pessoa encarnada? Desde que essa pessoa esteja num estado alterado de consciência. Quando a gente viu lá sobre o animismo, lembra? Quando a gente viu sobre o animismo, sobre a questão da emancipação da alma. A pessoa está dormindo, ela desdobra, não desdobra? Então, você pode evocar. Ou ela está no estado alterado de consciência, uma meditação, algo do tipo, na qual ela também entra em desdobramento. Ela desdobrou, você pode evocar. A gente até falou aqui, sugeria a leitura das revistas espíritas, né, dos casos das evocações de pessoas encarnadas. No momento da morte, também, a pessoa está desencarnando, então ali ela vai se desligar do corpo. É possível evocá-la, chamá-la assim? A chance dela te atender, eu acredito que seja ainda bem menor do que a dos outros, das outras situações. Por quê? Porque ela está no estado de perturbação. Até porque, via de regra, a pessoa ela perde a consciência no momento da morte. É muito normal e natural que a pessoa ela desmaia, ela perde a consciência. Aí vai de cada um quanto tempo ela perde essa consciência. Pode ser que ela, minutos, ela já acorda no plano espiritual. Tem gente que fica anos, séculos, né? Dependendo da crença da pessoa. Fala, Ribeiro. Pode. Você pode ser tanto de um lado quanto do outro. Fala que 99% dos sonhos que eu tenho, faz sempre a mesma coisa com pessoas que os mesmos. Sempre os mesmos. É porque Eles estão eu um ou outro ou os dois. Você tem uma sintonia com eles. E essa sintonia aí te permite se conectar a eles na hora do sono. Lembra quando a gente falou sobre o sono? Eles podem Pode vir te buscar. Pode. Você tem uma conexão com eles, está desenvolvendo alguma coisa com eles de lá. Então, ali pode haver, sim, uma conexão ali. Então, assim, esse negócio, gente, se você pudesse dar alguma dica sobre isso, não faz, não. É um momento de perturbação, é um momento que a pessoa não está legal, não é um momento para isso, né? Não é legal, não. Mas é possível. Eu preciso trazer porque é possível. Tem muita gente que fala assim, a pessoa veio despedir de mim, pode acontecer. Eu tenho certeza que meu avô despediu de mim. Eu estava dormindo ainda, e eu sonhei com ele. Só que eu acordei, ele me abraçou.
Quando eu acordei, daí 1 hora que eu tinha acordado, veio a notícia que ele tinha desencarnado. Pode ser que ele não sabia também que tinha ele tinha sido Não, ele. não sei se ele, não sei. Não sei te falar, eu só sei que sim. Sabe quando a pessoa te abraça, você fica com aquela sensação física? Eu acordei com a sensação física do abraço dele. Foi muito forte, muito impressionante para mim. E foi justamente na manhã que ele desencarnou. Então, para mim, não tem outra explicação, a não ser que ele foi despedido de mim. Mas eu não chamei, não evoquei ele, entende? Fala isso. Wellington, no dia que a minha mãe faleceu, ela faleceu em 2019. Ela faleceu num sábado de manhã. Pouco antes dela falecer, ela estava hospitalizada. Eu sonhei com meu pai, e ele já era falecido, né? Ele veio até mim, e ele me olhou, sorriu, me abraçou, e falou comigo assim: minha filha, você vai ser sempre a minha filha. E me abraçou e sorriu. E eu acordei, passou um pouquinho, o telefone tocou, era do hospital, falando para a gente ir lá, que eles precisavam conversar com a gente, sabe? Então, eu tenho a impressão que ele veio me consolar no momento que ela faleceu, sabe? É parecido com o que aconteceu comigo, né? Por isso que eu lembrei. Porque foi pouco Provavelmente tempo antes dela desencarnar, ele veio no sonho, ele estava aceitou que sorrindo, foi ele estava buscar ela e feliz. voltou lá para te falar um oi, né? Ah, você ficou toda arrepiada agora. E aí ele me abraçou e, sabe, e riu para mim, ele estava feliz. Daí ele falou assim: você vai ser sempre a minha filha. Aí eu acordei e falei: meu Deus do céu. Aí passou um pouquinho, o telefone tocou, eles falaram: vem aqui. Aí a gente chegou lá, ela já tinha falecido, sabe? Mas foi Com muito certeza. emocionante, eu nunca esqueci. Gente, essas coisas é a emancipação da alma que a gente viu. Pode acontecer. E ligado a isso, existe a telegrafia humana. Kardec chamou esse nome aí, é a comunicação de pensamento, né? Quando as pessoas conseguem se conectar pelo pensamento, comunicar uma com a outra. Isso é mais comum nos mundos mais evoluídos, óbvio. Tá? Isso é mais comum no plano espiritual, óbvio. Mas é possível entre os encarnados? É. Desde que acham uma afinidade muito grande entre as duas pessoas. Uma conexão muito forte entre as duas pessoas ali. E tem que ter ali uma mediunidadezinha para ajudar também. Tá? Aí fala da elevação moral, né? Que é mais comum nos mundos superiores. E aí a gente finalizou para falar como distinguir os espíritos, como entender quem são os espíritos que estão se comunicando com a gente, né? Analisar a velha regrinha, analisar pela forma e pelo fundo. Analisar o quê? O espírito? Analisar o quê? O nome que ele está dando? Não, nome é secundário. Analisar a mensagem, como ele está falando, o que ele está falando. A forma que ele fala e o que ele fala vai te dar dicas se ele está sendo sincero ou não. Da mesma forma quando você conversa com uma pessoa encarnada, que você identifica que ela está mentindo para você. Você vai usar o quê? A razão. Vai usar a fé raciocinada, vai usar a lógica. Opa, peraí, essa pessoa falaria isso? Se é um espírito superior, ele falaria dessa forma? O linguajar desse espírito seria desse jeito? Tá, esquece o linguajar, que é a forma, né? A linguagem. A intenção desse espírito, se é um espírito superior, ele está ali falando algo que pode estar causando alguma intriga, algum pensamento um pouco mais, digamos, menos digno sobre alguém, não pode ser um espírito superior. Vai te instigar a julgar alguém? O espírito superior faria isso? Então, analisar a mensagem, nome, até porque eles detestam falar nome. O espírito superior não gosta de falar. Quem gosta de falar é os mistificadores. Quem engana? Eu sou fulano. Então, assim, falou nome, deixa aquele nome em stand-by, pega e põe na caixinha da espera, coloca na caixinha da espera e analisa o que a pessoa vai falar. O que ele está falando?
Isso condiz com esse nome que está falando que ele é? Não, tem a ver. Ah, então tudo certo. Mas ele também não está preocupado em se revelar. Quem que procura nome somos nós, encarnados. Nós que somos os curiosos, que ficam querendo saber quem. Então, é analisar quanto à forma, quanto ao fundo, né? Vamos lembrar o seguinte também. Às vezes pode ser um espírito que fala muito bem. Fala palavras maravilhosas, palavras cultas. Mas naquela mensagem está instigando um problema ali. Ou seja, o desenvolvimento intelectual não acompanha o desenvolvimento moral. Às vezes a pessoa pode ser muito inteligente, inteligentíssima, mas ser um espírito mau, querendo manipular as pessoas. Né? Ou às vezes a pessoa tem pouco conhecimento intelectual, mas tem um coração gigantesco, ou seja, uma moral grande. Então, são coisas muito divergentes. O desenvolvimento moral e o intelectual, eles não andam juntos. Tem espíritos das zonas mais densas, mais abissais lá do grau, que conhecem a Bíblia de frente para trás, o Evangelho. Tinha até um papo, Né? Então, fala, Vinícius. um papo, né? Pode falar, Vinícius. Você levantou a mão? Acho que ele não deve ter ficado sem querer. Bom, e outra coisa, gente, ficar perguntando nomes é perda de tempo. Os espíritos superiores não gostam de falar. Os inferiores vai querer te enganar. Então, não perca tempo com isso. Você que já tem conhecimento... Oi, pode falar. Pode falar? Desculpa estar interrompendo. Você falou sobre a mistificação. Teve uma vez que aconteceu comigo, achei interessante, porque antes da reunião me veio uma vontade de encontrar um cara da filosofia antes do Platão, eu não lembro o nome. Um pensador, sabe? Como se fosse uma fixação mental, e veio isso. Aí eu fui para a reunião. E aí a pessoa ela se apresentou como sendo esse intelectual, sabe? Falando muito bem e tal. E eu lembro direitinho que nessa vez gravaram a mensagem, sabe? E depois eu não lembro direito como que foi e tal. Depois até o coordenador até falou com a minha mãe, falou com o pessoal que era uma mensagem mistificada, não era verdadeira. Eu não falei nada a respeito do que tinha acontecido antes. Achei complicado porque eu fiquei naquela curiosidade de saber como que eu poderia distinguir? Eu era novo, sabe? Estava começando esses trabalhos de mediunidade, que eu acho que foi uma falha, porque é legal quando numa situação dessa, o próprio coordenador sentar com você e conversar mesmo, falar, pegar alguns pontos, né? Ainda mais que foi uma gravação, sabe? E tentar verificar o que fazer para poder corrigir, né? Para poder ficar atento, né? Era só isso. Exatamente. Legal você falar isso, porque aí o que acontece? Provavelmente o coordenador, ele conseguiu identificar detalhes da mensagem que iam contra aquele pensador. Provavelmente ele também já conhecia a obra desse pensador. Então, esse espírito pode ter deixado algumas nuances ali, e ele deu umas escorregadas, vamos dizer assim. Não, foi. Nessa escorregada, o coordenador claramente percebeu. Até, às vezes, percebe até pela energia do espírito, viu? Dependendo da mediunidade do coordenador. Pelo que eu vi, assim, eu não ia saber de fato, mas é igual você falou, a forma estava muito clara, mas o fundo que ele percebeu. Coisas que ele estava pedindo, eu não lembro direito, era coisa que estava pedindo mudança na casa, era alguma coisa que ele falou, isso não tá legal, sabe? Entendeu? E aí, o que é a dica de Kardec? Teve dúvida? Descarta. Não tenha medo de descartar. Melhor descartar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, ficou com dúvida? Descarta. Viu? Ficou com... Não soou bem. Essa mensagem, descarta. Essa é a dica, tá? Então, falando dessa questão aí, né, da presença dos espíritos, da identidade, saber quem é o que não é,
a gente fechou falando sobre a identidade dos espíritos superiores. E a gente entendeu que podem existir uma infinita quantidade de espírito superior, muito mais que os inferiores. Vamos pensar? Se Deus sempre esteve criando, se Deus sempre está em criação, nós que somos criados há pouco tempo, pensando na vida espiritual, tá? Nós somos espíritos jovens, né? Porque estamos ainda nos desenvolvendo. A gente é um espírito o quê? De alguns milênios de vida? Sei lá, temos o quê? Alguns milhares de anos? Mas Deus é eterno. O que é 1000 anos perante a uma eternidade? Não é nada. Então, quantos espíritos superiores podem existir? Aqui na Terra, nós somos 8 bilhões. O que são 8 bilhões de pessoas perante o universo? Um planeta perante o universo inteiro. Então, a quantidade de espíritos superiores pode ser inimaginavelmente maior. E vocês acham, e é da lei de Deus que os mais adiantados ajudem os mais atrasados. Ou seja, vocês acham que aqui na Terra não está cheio de espírito superior ali, nos conduzindo nesse processo de evolução nosso? Está sim, ó, Deus não ia nos abandonar. Ou seja, existem muitos espíritos que estão aqui, que são de épocas que às vezes nós nem tínhamos sido criados e já eram superiores. Não dá para saber quem são. Aí a gente quer dar nome. Os poucos que a gente conhece que foram gigantes de alma aqui na Terra, que não chega nem perto dos pés deles, a gente quer chamar de Bezerra, a gente quer chamar de Eurípides Barçanufo, a gente quer chamar de Chico Xavier. Dá para contar quase que nos dedos os espíritos que a gente conhece que eram missionários, que estiveram aqui na Terra. Né? Tem muito espírito superior que estão nos ajudando a desenvolver. Então não dá para dar nome. O que acontece? Eles trabalham em forma de grupos, famílias. Aqueles que têm mais, como é que eu vou falar? Similaridade, né, trabalham do mesmo jeito que o outro. Então, ele tem a forma de trabalhar igual a do Bezerra, Dr. Bezerra. Então, ele se conecta ao grupo, é um grupo ali que se conecta ao Dr. Bezerra para trabalhar com a cura, com a indicação de medicamentos, e usa um nome. Vão usar o nome dele com o consentimento dele, para que a gente pare de ficar perguntando e atrapalhando o processo. Essa é a verdade. Então, são os espíritos equipe, ou espíritos família. Pode ser que você chame o Dr. Bezerra para vir aqui, não seja ele que venha, mas aparece o espírito com a aparência dele, falando igual a ele, e falando que é Bezerra. E você vai acreditar que é. Porque não é ele o espírito Dr. Bezerra, mas é um dos grupos que trabalha com ele, com o consentimento dele, aparece com a forma dele. Tá? Os espíritos equipe, ou espírito família. Tá? Toma o nome emprestado. É igual a empresa. Eu dei um exemplo aqui, não sei se vocês vão lembrar. Você trabalha para uma empresa. Eu trabalho para uma empresa que presta serviço de limpeza de caixa d'água. A empresa chama Fraternos. Então, Fraternos vai limpar a caixa d'água da casa do Ribeiro. Quem que foi? Foi o Wellington ou foi a empresa Fraternos que foi lá? Entende? Foi a empresa. A empresa que foi lá e te atendeu. Tinha uma pessoa em nome da empresa. E é assim que funciona. Os espíritos superiores trabalham dessa forma. Tá? Então, por isso que às vezes eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Porque pode ser que seja equipe, alguém da equipe daquele espírito que está trabalhando. O Dr. Fritz está fazendo uma cirurgia lá no Maranhão, no Sul e aqui, ao mesmo tempo. Como é que isso é possível? Pode ser espírito da equipe. Pode ser alguém do grupo dele ali que está atendendo com esse nome.
Entende? Pode ser. Só que eles também têm um recurso. O próprio espírito superior tem um recurso que chama a ubiquidade. O que é ubiquidade? A capacidade dele se projetar em vários lugares ao mesmo tempo. É possível isso acontecer? É. Então pode ser que seja mesmo o Dr. Fritz que esteja operando em 3 lugares ao mesmo tempo. Ele. Porque ele está projetando a consciência dele nos 3 lugares. Olha a superioridade da pessoa. Os espíritos superiores conseguem fazer isso. No filme Nosso Lar 2, lá, Os Mensageiros, tem uma cena que isso acontece. Quem aqui viu o filme vai lembrar que o Aniceto está lá, ele está fora da casa, aí ele para e concentra, ele não entra, mas ele aparece lá dentro para salvar o menino, a casa estava pegando fogo. E ele estava lá fora com um grupo de espíritos, ele estava com o André Luiz, com o Vicente, né? Outro era o Vicente. Eles estavam ali fora da casa, e o Aniceto aparece, materializa para o menino, encarnado, e conversa com o menino. É a ubiquidade, mas o espírito estava lá de fora. Além dele projetar a consciência dele, ainda materializou. Olha que louco isso. Capacidade do espírito superior, né? Todos os recursos de espíritos superiores que existem, tá? Fechando aí essa coisa de entender, né, essa capacidade deles de se projetar, da ubiquidade, e como que funcionam os grupos de espíritos para atender as pessoas, a gente encerra, então, o quarto aula. Ok? Alguma dúvida antes da gente encerrar? Beleza, Ribeiro? Todas. Todas, Nelson? Qual que é a sua dúvida aqui? Não, fala assim, depois daqui uns dias já passou, a gente está revendo. Semana que vem. Tem a prova, tem o plano para rever. Qualquer coisa também, você pode perguntar lá no grupo, tá? Se tiver alguma dúvida, se estiver estudando, lendo a apostila lá, enviar alguma dúvida. O pessoal da internet, alguma dúvida? Tranquilo aí? Não quer perguntar, por favor. Bom, eu perguntei, vocês não têm dúvida, né? Então, eu vou encerrar. Então, eu vou encerrar. E já avisar que semana que vem a gente faz a nossa avaliação. Se estiver lendo a apostila aí, estiver estudando durante a semana, tiver alguma dúvida, também fala lá no grupo, que a gente é bom pôr no grupo, que talvez tenha outra pessoa com a mesma dúvida. E aí a gente vai tirando as dúvidas lá. Tá bom? Eu vou tirar aqui. Vamos encerrar. Então, vamos agradecer a Jesus mais uma vez pela oportunidade de mais uma vez estar aqui aprendendo, compartilhando. Enche seu peito de ar e solta, respire. Para voltar a irradiar nossa luz interior. Enche seu peito de ar e solta. Se conecte a você novamente. E agradeça ao nosso mestre e amigo Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado dessa noite. E volte a irradiar essa sua luz interior, expandindo ela, envolvendo não somente o seu corpo, mas todo o ambiente em que nos encontramos, formando uma linda corrente de luz, onde vamos nos conectando uns aos outros. E nessa conexão com a espiritualidade aqui presente, e também com o nosso Mestre Jesus, nós oramos para agradecê-lo mais uma vez. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações,
mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mais uma vez, muito, muito obrigado a cada um de vocês, que Jesus abençoe.